Olá, chegamos com a estreia da 5ª temporada do nosso Fala Cientista. Aqui você acompanha o que é produzido de mais relevante no universo da pesquisa e da ciência feita na nossa universidade. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma jornada de descobertas e conhecimento. E para abrir essa temporada, a gente destaca uma pesquisa que valoriza um recurso natural da nossa região, a cortiça. Você sabia que ela pode virar um saborizante natural capaz de substituir os aditivos artificiais usados pela indústria alimentícia? Uma iniciativa inovadora que une sustentabilidade, tecnologia e gastronomia. E para entender melhor essa história, eu fui até o laboratório da UFRN, onde essa pesquisa está sendo desenvolvida. Acompanha só. Uma matéria-prima muito conhecida no uso como rolhas, agora pode dar sabor natural e saudável aos alimentos. Na casca da cortiça, substâncias fenólicas estão sendo estudadas como alternativa saudável para substituir saborizantes artificiais, entre outras utilidades na indústria. A biomassa que a gente utiliza é a cortiça, que vocês devem conhecer como material da rolha do vinho. Então a gente utiliza esse resíduo da indústria corticeira, né? Porque para ter esse processo até chegar à rolha de vinho, passa por uma indústria que se chama indústria corticeira. Bom, então a gente tem esse material residual e no nosso processo nós aplicamos métodos de processos oxidativos avançados, utilizando um oxidante, né, que foi eletrogerado de uma forma verde sustentável. Ele se chama persulfato. Fizemos o estudo desse oxidante e aplicamos na nossa biomassa, que é a cortiça. E esses compostos fenólicos, por exemplo, no caso da vanilina, é um material que pode ser utilizado na indústria de alimentos, por exemplo, como saborizantes. Então, no contexto geral desses compostos fenólicos, há diferentes aplicações. Então, a vanilina para a parte de indústria de alimentos, o ácido também cirígico, também aplicado para a indústria de cosmético, também pode ser utilizado. Então, esses compostos fenólicos, ele tem uma base de aplicação principal nesses diferentes segmentos industriais. A pesquisa é desenvolvida no Laboratório de Eletroquímica Ambiental e Aplicada da UFRN, em estudos iniciados desde 2018. Além de inovadora, a pesquisa também contribui para a economia sustentável. Iniciou, então, o trabalho voltado para extrair os compostos que estão presentes na cortiça através de um processo limpo, um processo sustentável. Então, utilizamos a parte eletroquímica, onde, através de processos eletroquímicos, podemos produzir espécies oxidantes e esses oxidantes favorecer a extração de compostos fenólicos. Então, ao invés de utilizarmos comprar um reagente comercial, conseguimos produzir in situ esses oxidantes e permite, então, a extração desses compostos fenólicos nessa biomassa. Os produtos de valor agregado geralmente são obtidos por diferentes processos, mas no nosso caso, a partir do trabalho já existente dentro do laboratório, com tratamento de efluentes, conseguimos desenvolver reatores eletroquímicos, exatamente como estes aqui. E produzimos oxidantes. Esses oxidantes ajudam na degradação de compostos orgânicos. Surge a ideia, através de alunos e estudantes dentro do laboratório, de poder implementar esses oxidantes para estressar biomassa. Utilizamos a cortiça junto com oxidantes produzidos a partir desse tipo de dispositivos eletroquimicamente e os compostos fenólicos são produzidos. Atualmente, existem diferentes tecnologias para obter esse tipo de produto, mas a nossa tecnologia pode ser equiparável com outras, mas mais sustentável. Com a cortiça, nós temos a segunda patente. Então, a primeira foi desenvolvida com o objetivo de sintetizar e aplicar um sensor eletroquímico, onde foi possível determinar cafeína, paracetamol, hidroxicloroquina e dentre outros compostos em diferentes amostras reais.
E, no segundo momento, surge, então, a segunda patente, que é exatamente o objetivo que nós temos comentado nessa reportagem, que é a extração de compostos fenólicos presentes nessa biomassa. E poder extrair e separar esses compostos fenólicos para entregar à indústria, então, um commodity, né? um material que pode ser empregado em diferentes segmentos industriais. Devido à patente, fomos contratados por diferentes grupos que estão localizados na área dedicada à agricultura ou ao agronegócio no Brasil e estão disponibilizando biomassas para poder obter produtos de valor agregado. O objetivo é desenvolver reatores eletroquímicos, aumentar a escalabilidade deles para poder obter reatores cada vez maiores que podem ser implementados em um local em exclusivo para gerar os oxidantes, estressar a biomassa e produzir estes compostos de valor agregado em alta escala. Esses produtos de valor agregado podem ser utilizados para produção de fármacos, para a produção de novos pesticidas ou novos compostos para a indústria de alimentos e assim por diante. Então, a possibilidade é escalar os nossos reatores eletroquímicos. A possibilidade também é de aumentar as concentrações desses compostos fenólicos e uma terceira possibilidade é que se torne uma tecnologia aplicável na vida real, né, a grande escala. Viu que descoberta interessante? E os detalhes sobre essa pesquisa não param por aqui. Nossa repórter Jamília Araújo foi às ruas, ouviu o que a população quer saber sobre o tema. Vamos conferir as perguntas? A partir da biomassa da cortiça, materiais renováveis podem ser produzidos. Os compostos fenólicos, que são substâncias naturais presentes nas plantas e que atuam como antioxidantes. Esses compostos podem ser transformados em aromatizantes, antioxidantes naturais e saborizantes. Como já vimos, esse tipo de biomassa pode ser encontrado também nas rolhas de vinho, o que faz com que o resultado dessa pesquisa colabore para uma economia circular. Modelo esse que visa reduzir os desperdícios e promover a reutilização de recursos. Vamos juntos saber as dúvidas que o pessoal tem sobre esse tema? Eu tenho uma pergunta para fazer para eles, né, que eu achei super interessante o estudo, e é em relação à questão de quais são os produtos exatamente que são comercializados ou até fabricados a partir desse produto, né, de rolha, né, essa matéria-prima. Olá pessoal, eu sou a Elisama Vieira, professora da Escola de Ciência e Tecnologia aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje eu irei responder algumas perguntas associadas à patente que depositamos, que consiste num processo sustentável a partir de tecnologia eletroquímica, onde nós produzimos oxidantes, que esses oxidantes são utilizados para converter, extrair compostos de interesses industriais, utilizando uma biomassa que seria a cortiça, um resíduo agroindustrial. A nível industrial, esse processo que depositamos na patente, ele consiste de extrair compostos fenólicos, onde podemos destacar o ácido vanílico, a vanilina, que foram majoritariamente formados, extraídos, né? Então, esses compostos, eles já são utilizados na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica. Então, seria a aplicação desses compostos nesses segmentos industriais, mas se por uma rota de um contexto de química verde. Eu queria saber quanto tempo demora para essas rolhas de vinho serem transformadas em outras coisas, né? O nosso processo, ele consiste em um tempo de 2h30. 30 minutos teríamos, então, para a eletrossíntese, nesse caso, a produção dos oxidantes, e em torno de 2 horas para termos uma conversão, extração extração dos compostos fenólicos presentes na biomassa, na cortiça, leva esse tempo. Podemos destacar que esse tempo pode ser reduzido à medida que vamos para uma escala maior do processo a ser utilizado. Eu queria perguntar se custa muito caro essa transformação da rolha em sorvete, por exemplo.
a nível de custo, né, uma análise técnico-econômica, podemos destacar que em processos eletroquímicos existe a possibilidade de utilização de energias renováveis. O nosso grupo ele tem se dedicado ao emprego de energia fotovoltaica integrada aos nossos reatores eletroquímicos. Então, no contexto econômico, faz com que esse processo tenha aí um baixo custo quando comparado à compra de reagentes químicos para, então, poder extrair esses compostos fenólicos, né, dessa biomassa. Queria saber o seguinte, qual o impacto que isso causa na poluição? Podemos mencionar que essa biomassa é um resíduo agroindustrial e estamos, então, convertendo esse resíduo, transformando, né, extraindo compostos fenólicos desse resíduo que podem se inserir em segmentos industriais, como mencionei, indústria de alimentos, indústria farmacêutica. Então, o impacto a nível de minimizar a quantidade de resíduo gerada e, nesse caso, gerada no meio ambiente. Então, entramos no contexto que dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, a fim de minimizar esse impacto ambiental associado a resíduo, a economia circular, onde eu tenho a reutilização dessa matéria-prima, inserimos no segmento industrial. Então, isso é importante. Minha pergunta seria, que negócios poderiam ser firmados a partir dessas descobertas? Como mencionei, esses compostos fenólicos, né, principalmente a vanilina e ácido vanílico, eles já são empregados a nível industrial. Então, poderíamos, então, considerar como negócio tecnológico a utilização de processos eletroquímicos para geração de oxidantes que consiga extrair esses compostos fenólicos e se inserir na indústria. Então, entramos no contexto da química verde. Eu não utilizaria reagentes químicos tóxicos e sim estaria produzindo in situ, eletroquimicamente, oxidantes que, por sua vez, seriam, então, empregados, né, para extrair compostos fenólicos ou dessa biomassa. Cabe destacar que temos nos dedicado para outros tipos de biomassa também. Então, nesse produto, nesse processo, tivemos o foco na biomassa de cortiça, mas já temos também nos dedicado a outros tipos de materiais. Muito boa participação dos nossos telespectadores. E lembrem, você também pode enviar suas dúvidas e sugestões. É só falar com a gente nas redes sociais da TVU. Agora a gente faz um rápido intervalo, mas na volta tem o nosso Sabia Não? Com mais curiosidades sobre essa pesquisa. Não sai daí! Estamos de volta e agora é o nosso momento mais descontraído com o nosso quadro Sabia Não? A cortiça é um material de origem vegetal com propriedades únicas. Ela é leve e impermeável a líquidos e gases, ao mesmo tempo em que é elástica e compressível. Mas você sabia que a cortiça é feita a partir da casca de uma planta conhecida como sobreiro? Sabia não? O sobreiro, também chamado de sobreira, sobro ou chaparro, tem como nome científico Quercus suber. É uma árvore da mesma família do carvalho, que chega aos 15 metros de altura e 200 anos. E é bastante presente na região sul da Europa, sendo uma das árvores mais comuns em Portugal. O sobreiro é cultivado desde tempos remotos, com fins de produção da cortiça. O descortiçamento do sobreiro costuma ser feito pela primeira vez quando a planta atinge 25 anos, o tronco com um perímetro de mais ou menos 70 centímetros e pelo menos 1,30 m de altura. Mas você sabia que a extração da cortiça não é prejudicial à árvore? Isso porque, após extrair da casca, uma nova camada se forma na mesma espessura a cada 9 anos. E aí, ela está pronta para um novo descortiçamento. Mas você sabia que o primeiro e o segundo descortiçamentos da planta não são usados para a produção de rolhas, tendo outras aplicações, pois ainda estão impróprios?
A cortiça tem propriedades isolantes, atuando tanto como isolante térmico quanto isolante acústico, e a finalidade de sua extração é principalmente para a produção de rolhas, especialmente aí para garrafas de vinho, mas também outras bebidas. Já o tecido de cortiça é usado em roupas, acessórios, bolsas, carteiras e sapatos. Com a cortiça se faz também materiais de isolamento térmico e sonoro com aplicações variadas na indústria, utilizados em tetos, paredes e pisos. Mas e se eu te perguntasse qual o país que é o maior produtor de cortiça em todo o mundo? Fácil, né? Portugal é responsável por cerca de 50% da produção mundial de cortiça, sendo a maior parte vindo da região do Alentejo, ao sul do país. Inclusive, o sobreiro foi consagrado em 2011 Árvore Nacional de Portugal. Outra propriedade importante a se destacar da cortiça é que ela é bem resistente ao fogo, visto que tem uma combustão lenta. Ela é também muito resistente ao atrito, além de ser totalmente renovável e reciclável. A cortiça é ainda super resistente à umidade, oxidação e apodrecimento. Mas e o que falar das rolhas, principal destino da cortiça extraída? Elas servem principalmente para vedar as garrafas, protegendo o vinho, por exemplo, da oxidação e preservando seu sabor e aroma originais. Algumas rolhas permitem uma espécie de microoxigenação, que permite o desenvolvimento de sabores e aromas mais complexos com o passar do tempo. Sendo assim, elas são usadas em vinhos destinados ao envelhecimento. Bom, a partir de agora, da próxima vez que você decidir abrir uma garrafa de vinho, vai lembrar de tudo o que você viu e aprendeu aqui no episódio de hoje do Sabia Não. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá! E aí, gostou de descobrir tudo isso? Esse e todos os outros programas você confere no YouTube da TVU. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece no universo da pesquisa da nossa UFRN. O Fala Cientista de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais ciência, inovação e muita informação para você. Um grande abraço e até lá!